Olá, temos pela frente as eleições municipais talvez mais importantes da história da cidade do Rio de Janeiro. Para tanto, a FEComércio está criando um espaço para que os candidatos possam vir aqui e expor suas ideias, os seus planos para a cidade do Rio de Janeiro. A pandemia que estamos vivendo trouxe com tintas muito fortes as nossas deficiências, problemas e diferenças sociais. As eleições municipais entendo que são as mais importantes de todo o processo eleitoral, pois impactam na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, esperamos que todos possam aqui expor igualmente todo o seu planejamento para a cidade do Rio de Janeiro e que possa facilitar a vida do eleitor em decidir quem será o seu representante na cidade do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, desejo sucesso a todos e que utilizem esse espaço de uma forma produtiva e que possam efetivamente trazer ao eleitor uma visão clara do futuro da nossa cidade. Muito obrigado. Olá, sou Bruna Fante, do jornal O Dia. Hoje, com o apoio da FEComércio, o jornal O Dia continua a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Você também pode participar. Basta acessar a página do Jornal O Dia no YouTube ou no Facebook e enviar sua pergunta. Quer saber as propostas dos candidatos à saúde, turismo, comércio, qualquer tema? Envie sua pergunta. Hoje o nosso convidado é o candidato Bandeira de Melo da Rede. Boa tarde. E boa tarde. Também ele trouxe hoje a sua vice, Andréia Gouveia Vieira, que é também da Rede. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, obrigada pelo convite. Para me ajudar a conduzir a entrevista, a minha colega Aline Cavalcante, do jornal O Dia. Como de praxe, ela vai fazer a primeira pergunta. Boa tarde, Aline, pode fazer a sua pergunta. Boa tarde. Eu começo falando, candidato, da questão da pandemia, que trouxe para nós novos problemas e também ressaltou problemas que já existiam na cidade. Então, a partir disso, caso o senhor seja eleito, quais vão ser as suas prioridades e o que você vê como a questão que é mais preocupante dentro desse cenário? Obrigado pela pergunta, Aline. Eu acho que essa pandemia escancarou as nossas mazelas, as nossas desigualdades. Todos nós já sabíamos que o Rio de Janeiro era uma cidade desigual. É uma cidade em que você não tem oportunidades para todo mundo e a pandemia deixou isso claro.
Se alguém tinha alguma dúvida, né, não tem mais, e essa desigualdade foi escancarada. Então, são vários problemas que a gente vai ter que atacar com relação à pandemia. Agora, o problema que salta aos olhos é esse problema da flexibilização das atividades, né? Porque tem muita gente que acha que essa pandemia já acabou, né? Que a pandemia foi um problema que começou em março e que agora, né, já não existe mais e está todo mundo caminhando para a flexibilização, e nós estamos vendo que não é isso. Cada dia que passa, né, vem surgindo, né, indícios de que a crise ainda existe, né, não só no Brasil. Nós estamos vendo o que está acontecendo agora em Portugal, na França, e nós aqui no Brasil temos que estar preparados, né, para que haja, né, uma recidiva, que haja, né, uma volta, né, de todos os problemas que a gente enfrentou, e nós temos que estar preparados para isso. No caso da flexibilização, eu vejo que nós erramos muito, né, do início de março, né, quando caiu a ficha, para cá. Erramos aonde? Erramos nas 3 instâncias de governo, não só na municipal, mas na estadual e na federal também. E eu acho que essas 3 instâncias de governo não conversaram como deveriam ter conversado. Não se entenderam, não perceberam que nós estávamos vivendo uma situação que se assemelha a uma situação de guerra, em que os interesses da população, os interesses ligados à saúde pública têm que prevalecer, e não os interesses pessoais, os interesses políticos e, infelizmente, até os interesses econômicos, né, nós vimos que andaram prevalecendo nesse caso. Então nós vamos ter que mudar isso, né? Se nós chegarmos lá na prefeitura, a partir de janeiro, nós vamos buscar uma cooperação estreita com o governo estadual, com o governo federal, independente de partido, independente de ideologia, de orientação política. É o interesse da população que tem que estar em primeiro lugar. Outra coisa, não foi, a partir do momento que a gente se viu no meio da crise, nós não lidamos com a crise como deveríamos ter, em termos assim até gerenciais. Seria necessário estabelecer de início um gabinete de crise de verdade, né, em que os protagonistas desse gabinete fossem as autoridades de saúde pública, que ouviriam todos os outros setores, né? Eu estou falando de educação, estou falando de cultura, de lazer, de esporte, de transporte, e todas as decisões relativas a uma flexibilização das atividades deveriam partir dessas autoridades de saúde pública, ouvidos todos os outros. Que seja um verdadeiro comitê de crise que nunca, na realidade, foi implantado. A partir de 1º de janeiro, na prefeitura, nós vamos implantar esse comitê de crise, vamos avaliar a situação, né? Daqui até 1º de janeiro, nós ainda temos 2 meses e alguma coisa, né? 2 meses e meio, e pode acontecer muita coisa até lá, mas a partir de 1º de janeiro nós vamos tratar essa questão com profissionalismo e com a seriedade que o assunto merece. Lembrando ao internauta que ele pode enviar perguntas na página do Jornal O Dia, no Facebook e no YouTube. Falando sobre pandemia, a gente está tomando todo o cuidado aqui, estamos sem máscaras, mas há o distanciamento de 2 metros entre a gente, o estúdio da FEComércio está com as portas abertas. Candidato, eu queria perguntar sobre o Flamengo. No caso, o senhor foi presidente do Flamengo durante 2 triênios, né? Exatamente. 2 triênios. Eu queria saber o que motiva o senhor a ser prefeito, e se o senhor acha que essa sua experiência no Flamengo pode ajudar, claro, a nação rubro-negra toda deve votar em peso, talvez, né? Mas também, de uma certa forma, pode prejudicar, já que o prefeito tem que governar para todos. Olha, Bruna, o prefeito tem que governar para todos, né? A minha vice aqui é botafoguense, tá? Vai estar comigo ali todo dia e tal, vai trabalhar junto comigo. Eu tenho vários colaboradores, né, de todas as orientações clubísticas, né? O meu coordenador do plano de governo, que é o Ricardo Barbosa, é tricolor, tem vascaíno, né, tem palmeirense, tem de tudo lá na nossa equipe. Tá? É claro que eu sou Flamengo, né?
Até uma musiquinha do Flamengo que diz, né, eu sou Flamengo de coração, eu sou do time que é heptacampeão. Olê, 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 olá. Isso ninguém discute, né? Mas e eu sou apaixonado pelo Flamengo. Mas eu sou apaixonado pela minha família também. E a minha família não vai ter moleza na administração da prefeitura, como não teve moleza no Flamengo. Né? Então, a minha administração no Flamengo foi pautada pelo profissionalismo, pela correção, pela ética, pela integridade, e vai ser assim na prefeitura. O que acontece quais são vamos dizer, as analogias que você pode fazer entre a prefeitura e o Flamengo? Tá? Eu sei que são coisas diferentes. Uma coisa é você administrar um clube de futebol, outra coisa é você administrar uma cidade. Eu tenho uma experiência em administração municipal do ponto de vista do outro lado do balcão. Quando eu estava no BNDES, eu chefiei o departamento de apoio às prefeituras. Né? Então, durante, sei lá, 5 anos pelo menos, eu analisei os projetos de administração municipal, né, do ponto de vista do financiador. Então, praticamente todas as grandes cidades, as prefeituras das grandes cidades do Brasil foram minhas clientes, inclusive a Prefeitura do Rio. Então, não é uma coisa nova para a minha administração municipal. Agora, tem muita analogia que você pode fazer em relação à administração do Flamengo. O Flamengo era uma instituição totalmente desacreditada quando nós chegamos lá, em 2013. Era um clube que tinha uma dívida que a gente não sabia nem o tamanho dela, tivemos que contratar uma auditoria para avaliar, né, para nos dar exatamente qual seria o tamanho da dívida. Eram 800 milhões de reais na época. O Flamengo era uma instituição que não tinha credibilidade, que não tinha dignidade, né, que não conseguia dialogar com seus interlocutores por falta de credibilidade, estava com as suas receitas penhoradas, devia 3 meses de salário, tinha uma dívida trabalhista enorme, com mais de 600 ações em que o clube era réu. No dia que eu cheguei na administração do Flamengo, no meu discurso de posse, eu fui bem claro quando eu disse que o Flamengo tinha um passivo financeiro enorme para resgatar, mas tinha um passivo maior ainda, que era o passivo ético e moral. O Flamengo não dava exemplo para 40 milhões de torcedores. O Flamengo tem 40 milhões de torcedores, hoje deve ter um pouquinho mais. Boa parte deles são crianças, boa parte deles são pessoas humildes, que têm no futebol, no seu time do coração, às vezes o seu principal ponto de referência na vida. Então eu entendia, eu e a minha equipe, que eu não fiz nada sozinho no Flamengo, a minha equipe, nós todos entendíamos que nós estávamos lá para dar exemplo para esses 40 milhões de torcedores. Então nesse dia da minha posse eu falei, nós vamos fazer sacrifícios, para resgatar esse passivo ético e moral, custe o que custar. Então nós vamos efetivamente sofrer um pouco. E efetivamente sofremos, e a torcida do Flamengo comprou a nossa briga, a torcida do Flamengo foi parceira, foi companheira e se dispôs a fazer sacrifício durante 4, 5 anos, quase caímos, vocês são rubro-negros, né? Vocês acompanharam isso, né? Quase caímos para a segunda divisão, pelo menos umas 2 vezes, mas ficamos lá firmes, né? Não abrimos mão dos nossos princípios, que a gente sabia que a coisa certa a se fazer era aquilo. Então, 4, 5 anos depois, já no final do meu mandato, a situação já era outra. Quando eu deixei o Flamengo, em dezembro de 2018, a nossa dívida tinha reduzido a menos da metade, nosso faturamento tinha multiplicado por 4, a tal dívida trabalhista tinha acabado, das 600 ações em que a gente era réu, tinha acabado, nunca atrasamos salário, ganhamos todos os prêmios de transparência, todos os prêmios de gestão esportiva, construímos 2 centros de treinamento de primeiro mundo, e eu deixei os 2 centros de treinamento prontos e em utilização, ou seja, era um outro clube. E a partir daí, nós começamos, como consequência disso, os resultados começaram a aparecer dentro de campo. Ou seja, conseguimos transformar o Flamengo com integridade, com honestidade, com transparência e com uma gestão adequada, porque montamos uma equipe fantástica, profissional, em que alguns diretores sequer rubro-negros eram, mas eram as melhores pessoas que a gente tinha para executar aquele trabalho.
E na prefeitura vai ser a mesma coisa. A prefeitura tem uma série de características, na administração municipal, mas você não vai conseguir a lugar nenhum se você não tiver integridade, se não for absolutamente íntegro, correto, não admitir nenhum tipo de desvio ético, se você não for transparente, porque é através da transparência que você vai dialogar com o seu interlocutor, com a sua população, e através da transparência que você vai ser fiscalizado. E vamos precisar de uma equipe também fantástica, de qualidade, né, que permita a Prefeitura do Rio de Janeiro ter uma gestão de altíssima qualidade. Isso equipe, nós temos também. Essa equipe indifere o clube, né? É indiferente o clube da equipe. Isso não importa. Aliás, o senhor quer trazer essa boa gestão que o senhor teve no Flamengo para resolver os problemas da cidade. Eu acho até que a gente pode dar uma boa notícia, um furo aqui para eles hoje, né? Que a gente só vai trabalhar com gente muito competente. E esse grupo muito competente vai ser formado de 50% de mulheres e 50% de homens. É com esse princípio que a gente vai governar a cidade do Rio, com essa igualdade entre homens e mulheres, que faz parte da rede, né? Isso, inclusive é uma característica da Rede de Sustentabilidade. Uma das coisas que me fez me filiar à Rede de Sustentabilidade, foram várias, né? Mas uma delas é isso, essa questão da participação igualitária de homens e mulheres, né, que está inclusive na direção da rede, que está nas chapas majoritárias, né, e que nós vamos levar para o governo. Porque eu entendo que assim é a melhor maneira, né, não estamos fazendo favor nenhum para as mulheres, não, nem para os homens. Tá? Eu acho que a melhor maneira da gente governar é exatamente essa. Né, e a Andréia também e todos nós que estamos na rede. Todos são competentes. Ainda sobre o Flamengo, nos comentários dos internautas, muitos fazendo menção ao rubro-negro, né? Mas outros lembrando que na sua gestão ocorreu a tragédia do Ninho. João Sena, eu queria saber se o senhor vai falar da tragédia do Urubu com negligência, mesmo recebendo diversas multas. Vitória Souza, será que ele irá falar sobre a tragédia do Ninho do Urubu? João Paulo da Silva, vai falar da negligência e responsabilidade com os garotos do Ninho? Como que o senhor trata essas críticas? Então, Bruna, foi ótimo você ter perguntado isso. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de responder, porque existem muitas dúvidas. A própria pergunta, né, do primeiro, se não me engano, o João, né, ele diz que durante a minha administração aconteceu a tragédia. Não é verdade. Quando aconteceu a tragédia, eu já não era mais presidente do clube. Eu já tinha passado o bastão, já era simplesmente um torcedor. E quando eu saí do Flamengo, eu deixei os meninos já no centro de treinamento novo. Então, o que aconteceu ali, né, não tem rigorosamente nada a ver com a nossa administração. O senhor não estava na gestão do Flamengo? Eu não estava na gestão e em dezembro de 2018, os meninos da base já estavam ocupando o centro de treinamento novo. Isso não representa acusação a ninguém, eu acho que a Justiça, o Ministério Público devem e certamente, né, tratarão o assunto com toda a justiça, com toda a integridade e vai se chegar, né, às conclusões que precisam. Mas existe sempre essa questão, né, que é colocada, que muitas vezes as pessoas confundem, dizendo, aconteceu na sua gestão isso. Não, não aconteceu. Não, o que aconteceu depois, foi uma tragédia. Eu fico consternado porque eu conheci esses meninos, né, eu sempre fui um adepto assim do prestígio às categorias de base, tanto que construímos para eles o centro de treinamento de primeiro mundo que nenhuma categoria de base de clube nenhum no Brasil tem. Né? Então, e o que aconteceu foi a maior tragédia da história do Flamengo, 125 anos de história e nunca houve uma tragédia dessa dimensão que destroçou a vida de 10 famílias, né? E eu acho até que essas famílias merecem uma reparação adequada, que não veio ainda. Mas eu queria deixar claro aí para o João, né, que isso não aconteceu e nós vamos esperar aí pelas definições. Então, Aline, sua pergunta. Ainda só para a gente fechar e deixar isso muito bem claro. Quando o senhor saiu da gestão, quando o senhor encerrou a sua gestão no Flamengo, você deixou esses meninos em condições todas verificadas, estava tudo ok? O senhor saiu, eles estavam instalados devidamente? Eles estavam instalados já no centro de treinamento. Isso daí é uma coisa que não é nem uma opinião, isso é uma informação. Existem documentos, né, oficiais do clube, inclusive está no Twitter do Flamengo. O que aconteceu? A minha administração terminou em dezembro de 2018. O clube, o time profissional, nós inauguramos o centro de treinamento definitivo, né, o segundo centro de treinamento, dia 30 de novembro de 2018.
O time jogou no dia 2 de dezembro e entrou de férias. As categorias de base também, na sua grande maioria, estavam de férias. Acontece que o nosso Sub-17 se classificou para a final da Copa do Brasil. Tá? E aí jogou a final da Copa do Brasil e, como era em dezembro, e como os profissionais já tinham deixado, né, ou já estavam de férias, e só iriam voltar para o Flamengo, né, para o Rio de Janeiro, no final de janeiro, porque eles iam jogar a Copa, né, Florida Cup, né, em Miami e Orlando, você tinha tempo suficiente para que os meninos da base já ocupassem o seu treinamento definitivo. E foi isso que aconteceu. Nós jogamos a final da Copa do Brasil de 2017, né, e os meninos já estavam lá, isso pode ser comprovado, tem vídeo disso, estão eles lá. Aí, e todo o resto, é claro que a gente não vai entrar em... Porque ele conta muitos detalhes, né, e a gente não presta muita atenção nas datas. É o seguinte, eles já tinham saído desse lugar que pegou fogo. Eles já estavam em outro centro de treinamento, o definitivo. Depois que ele deixou de ser presidente, alguém voltou com esses meninos para o antigo, onde eles já tinham saído. E aconteceu a tragédia. Mas eles já tinham sido transferidos para outro lugar. Que não representa acusação nenhuma, ninguém sabe por que aconteceu a tragédia, né? Essa tragédia, né, tem razões que serão apuradas, né, pela Justiça, pelo Ministério Público, né? Então, o que nós estamos falando aqui não representa acusação a ninguém, representa um fato. O Sub-17 do Flamengo jogou a final contra o Fluminense no dia 8, no dia 21 de dezembro, já estava ocupando o centro de treinamento definitivo. A gente só mencionou porque achou importante que muitos internautas estão comentando isso e o senhor esclareceu. Bruna, eu agradeço, né? Eu gosto muito de responder isso exatamente para né, para que as pessoas não fiquem confusas em relação a isso. Né? Vamos falar de proposta, então? Vamos. Priscila Nascimento. A Rede é um partido ligado ao meio ambiente e à sustentabilidade. Qual a sua proposta de governo para esses dois itens? Como é o nome dela? Priscila Nascimento. Priscila, obrigado pela pergunta. Afinal de contas, é a Rede de Sustentabilidade, né? Então, eu sempre disse aí, né, quando a gente estava fazendo o nosso plano de governo, que o nosso plano de governo para a questão de meio ambiente e sustentabilidade tinha por obrigação de ser o melhor de todos, porque afinal de contas nós somos um partido, né, ambientalista. Então, eu entendo que o Rio de Janeiro pode ser a capital mundial do meio ambiente. O Rio de Janeiro tem um patrimônio natural, um patrimônio ecológico que cidade nenhuma tem. Tá? E é obrigação de todos nós cariocas cuidar desse patrimônio. Eu estou falando das lagoas, dos rios, das florestas, das montanhas. Nenhuma cidade tem o patrimônio que a gente tem. E ao ser governado por um partido ambientalista, esse patrimônio vai ser muito bem cuidado. Não só isso, né? Nós vamos trabalhar para que o Rio de Janeiro se desenvolva e recupere a sua pujança econômica através de atividades sustentáveis, né? Através, né, a nossa vocação é serviços, né? Através da exploração da vocação de serviços de maneira sustentável, serviços ecológicos, inclusive. Tenho certeza que isso, inclusive, vai nos ajudar a captar recursos. Ou seja, o Rio de Janeiro tem tudo para ser a capital mundial, né, ser reconhecida internacionalmente como uma cidade amigável, uma cidade que trata o meio ambiente como deve. Paralelamente a isso, né, nós temos, né, algumas questões que têm que ser tratadas assim, vamos dizer, com mais rigor, a questão da arborização da cidade, a questão do saneamento, né, que às vezes é tratada de maneira separada ao meio ambiente, mas saneamento, né, vamos dizer assim, é meio ambiente na veia. Nós temos um déficit de saneamento enorme, principalmente nas nossas comunidades, isso é uma vergonha, nós vamos ter que cuidar disso. A SEDAI está num processo de concessão que vamos dizer, o fatiamento da SEDAI vai ter que ser acompanhado para e passo pela Prefeitura do Rio de Janeiro, exatamente para que as comunidades, as periferias do Rio de Janeiro não sejam prejudicadas. Nós temos um déficit muito grande e a nossa oportunidade de zerar esse déficit é esse processo. O poder concedente do saneamento é a Prefeitura e a Prefeitura vai cuidar para que isso aconteça. Além disso, né, não sei se você já quer falar da
da questão das ameaças que pairam sobre nós todos, né? Que aí são várias, né? Tem a questão da degradação e ocupação irregular das encostas, né? Que geram problemas, inclusive depois, né? de catástrofes, né? De deslizamentos. A prefeitura vai ter que ser implacável com relação a isso, em proteger as nossas encostas. Nós temos que proteger a nossa vegetação. Nós não podemos, por exemplo, admitir, né, que se construa um autódromo derrubando, suprimindo 200 hectares de Mata Atlântica na floresta do Camboatá. Eu não tenho nada contra autódromo, nada contra automobilismo, muito pelo contrário, né, um assunto que eu gosto, meus filhos gostam, mas a gente pode perfeitamente construir um autódromo em outro lugar que não seja suprimindo 200 hectares de Mata Atlântica. Né? Podemos falar muito de meio ambiente aqui, mas a gente só tem 1 hora para conversar, né? Então vamos ficar por aqui por enquanto. Alexandre Nicásio, no seu plano de governo tem algum projeto da volta dos garis comunitários nas comunidades do Rio? Tem sim, eu acho que é um projeto que é extremamente positivo. Agora, esse projeto tem que ser feito com toda a transparência, com toda a lisura, sem nenhum tipo, né, de apadrinhamento político. O que você não pode é usar uma ideia que é excelente, né, dos garis comunitários para fazer tomar lá da cá, para fazer a política do dando que se recebe. Então nós vamos ter sim, vamos voltar com os garis comunitários, mas para atender efetivamente os interesses da população, né, e não, né, das pessoas que indicam e que querem lotear aí o poder público. Ali. Queria complementar com mais 2 programas desse tipo, além do gari comunitário, os Guardiões dos Rios, essa palavra não se deve mais muito dizer, mas é assim que chama o programa, Guardiões dos Rios, e o Mutirão do Reflorestamento, que junto com o gari comunitário eram 3 bons programas que a politicagem acabou com eles. Então a gente pode perfeitamente dar trabalho nas comunidades, ocupar as comunidades de uma maneira eficaz, com esses 3 programas, fazendo a partir do interesse da comunidade e não da politicagem. Aline, por favor. Eu queria saber do candidato em relação à situação financeira do Rio de Janeiro, se a situação financeira atual do Rio preocupa em alguma questão e se acha que isso pode ser prejudicial para a sua administração. Aline, preocupa muito, né? Deve prejudicar a todos nós. Vocês, por exemplo, devem estar preocupados com a situação financeira da Prefeitura do Rio, que é muito ruim, é caótica. É semelhante à que era do Flamengo lá em 2012. Então nós vamos ter que trabalhar muito para reverter essa situação. Tá? Não vai ser fácil, né? Nós vamos ter que trabalhar em 2 vertentes. Né? Em primeiro lugar, vamos dizer, do lado da despesa. Né? Como é que você faz ajuste fiscal? Ou reduzindo despesa ou aumentando receita. Como é que a gente vai reduzir despesa? Nós temos despesas que são incomprimíveis, né? Você não pode abrir mão do funcionalismo do município, né? Não pode deixar de pagar os aposentados, os pensionistas, mas você pode reduzir desperdícios, você pode rever contratos, né? Você pode ter uma série de atitudes, né, vamos dizer, de saneamento, né, das despesas que vão nos gerar alguma economia. Isso não só é importante do ponto de vista fiscal, como é importante do ponto de vista de dar exemplo também. Agora, não basta você agir do lado da despesa. Você tem que aumentar a receita. E como é que a gente vai aumentar a receita? Não vai ser aumentando imposto, aumentando a alíquota de imposto. O que nós vamos fazer, em primeiro lugar, nós vamos fazer uma ação profissional de recuperação da dívida ativa. Nós vamos desburocratizar a atividade econômica no Rio de Janeiro. Ou seja, vamos melhorar o ambiente de negócios para quem quer vir trabalhar aqui, para quem quer vir empreender aqui. E nós vamos atrair, vamos ser proativos. Eu fiz isso muito no BNDES, vai ter muita gente do BNDES comigo lá na prefeitura. Então nós vamos usar aquilo que a gente chama, né, em linguagem de banco de desenvolvimento, de fomento de atividades produtivas. Nós vamos identificar potenciais investidores, vamos atrás deles, vamos convencê-los a vir para o Rio de Janeiro. Isso tudo vai ser através, além da questão da desburocratização, da melhoria na ordem urbana, que é um assunto que vocês provavelmente vão perguntar daqui a pouco,
né, nós vamos também ajudá-los a estruturar seus planos de negócio. Isso é uma atividade que a gente faz no BNDES. Aqui nesse ambiente que a gente está aqui na FEComércio, daí deve ser música, né, ouvir esse tipo de coisa aqui. Nós vamos ajudá-los a estruturar seus planos de negócio e vamos ajudá-los, inclusive, a articular o seu funding, né, as suas fontes de recursos. Nós vamos ajudá-los a identificar quem que pode financiar esses planos de negócios, né? Pode ser o BNDES, pode ser a FINEP, no caso de pesquisa e desenvolvimento, né? Pode ser um agente financeiro do BNDES, pode ser uma empresa de private equity, né? De capital venture, pode ser um investidor anjo, né? Esse tipo de coisa está no DNA de quem trabalhou no BNDES, vai ter muita gente comigo. Então, o Rio de Janeiro já teve até em determinada época funcionou bem, mas depois foi um desastre total, né? Já teve a Rio Negócios, né? A Rio Negócios vai voltar a funcionar com essa vertente proativa, né? Nós vamos atrás dos investidores, atrás, né, dos financiadores e vamos articulá-los com os financiadores e vamos fazer com que a atividade econômica do Rio, né, floresça de novo. Isso vai aumentar a atividade econômica, vai aumentar a receita, principalmente porque a nossa vocação aqui é serviço, a nossa principal fonte de receita é o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e aí com isso você vai fazer o ajuste fiscal completo, pelo lado da receita e pelo lado da despesa. Complementando aqui e pegando um pouquinho da carona na pergunta anterior, que é quando ela perguntou sobre o meio ambiente, vocês estão acompanhando, né, o movimento, né, internacional, né, em que financiadores, empreendedores, né, empresas de todo tipo, fundos de pensão, fundos soberanos, estão fazendo, inclusive, pressão junto a determinados governos, inclusive o nosso, né, para que tenham uma postura mais amigável, uma postura positiva com relação à questão de sustentabilidade. Né? Nós entendemos que se o Rio de Janeiro for a capital mundial do meio ambiente, se for um exemplo, né, de economia de baixo carbono, de ações positivas, isso vai ser mais uma ação que vai trazer investidores para cá. Então, eu acho que somando isso tudo, a gente vai conseguir, não vai ser em 15 minutos, em meia hora, né, em um mês, em 2 meses, mas o Rio de Janeiro vai voltar a funcionar. Dentro dessa questão, eu queria perguntar o que o senhor acha dos cargos comissionados. O senhor pretende manter, vai reduzir? Como é que vai ser esse equilíbrio na sua gestão? Os critérios serão exclusivamente técnicos, por meritocracia, né, e vai acabar vamos dizer, a concessão de cargos comissionados por motivos políticos, por motivos, né, do famoso toma lá da cá, é dando que se recebe. Nós vamos prestigiar o funcionalismo público, o funcionalismo do município do Rio é extremamente competente, né, é exemplar. Então, e muitas vezes ele é negligenciado porque a ocupação de um determinado cargo é feito por uma pessoa, alguém que é apadrinhado de um político, né, isso daí vai acabar. Tá? Então, com isso daí, né, você pode ter, claro, cargos comissionados, cargos em comissão, vão continuar existindo. O preenchimento deles é que vai ser democrático, impessoal, né, e de acordo com os interesses da população do Rio. Não sei se a André... Bom, eu queria complementar, em 2016, esses cargos comissionados, esses encargos sociais, como eles chamam lá, encargos, né, foram da ordem de 560 milhões de reais. Ano passado estava na ordem de 350 milhões. A gente não sabe esse ano que é ano eleitoral, né? 2016 era ano eleitoral também, né? A gente vê que chega o ano eleitoral, essa despesa cresce, né? E isso não pode acontecer. Então, isso é um lugar, é um setor que dá para você fazer a despesa entrar, o custo entrar num lugar certo, né? Se é aquilo que é necessário. Não tem que acabar, porque é claro que você precisa de recursos para trazer gente também de fora, para pagar melhor o servidor que vem para um cargo de confiança, que vai assessorar o prefeito, mas evidentemente que não dá para ser do jeito que está sendo, né? A gente está vendo que não é possível. Ainda sobre economia, queria saber a proposta para fomentar o turismo na cidade. Então, o turismo, né, todo mundo, se você perguntar a qualquer pessoa no mundo, né, qual é a principal, né, vocação do Rio de Janeiro, as pessoas vão dizer o turismo. Né, e
E realmente uma cidade que tem o que a gente tem aqui, tem tudo para ser um dos principais polos turísticos do mundo. Não só em termos de atração física, né, praia, sol, montanha, lagoas, floresta, né, como também a questão cultural, né, porque depois a gente pode até deve ter uma pergunta específica sobre cultura, né? Mas se o senhor quiser já responder, porque o tempo é curto, não dá para falar sobre todos os temas. Mas então não existe nenhuma cidade, nenhum polo turístico relevante no mundo que não tenha uma identidade cultural, que não tenha um patrimônio cultural relevante. Então nós vamos explorar, né, o patrimônio do Rio, seja o patrimônio natural, seja o patrimônio cultural. Tem coisas no Rio de Janeiro, né, que que saltam aos olhos, né, que são mal exploradas, né? Uma delas é a coisa do calendário, né? Hoje o turismo do Rio é focado em Réveillon e Carnaval, que são ótimos, né, mas são vamos ter uma visão muito limitada, né? Um é 31 de dezembro, o outro é em fevereiro e tal, e o resto do ano. Né? Nós temos que ter atração para os turistas o ano inteiro. Então nós podemos perfeitamente, com o patrimônio que nós temos, desenvolver um calendário, né, de atrações turísticas, né, e culturais ao longo do ano inteiro. Tá? Isso não é impossível, pelo contrário, é perfeitamente factível. O senhor tem alguma ideia de data? De algum evento que poderia incluir nessa agenda? Olha, é muita coisa. Você tem 12 meses, né? Você tem, né, no Rio, né, você tem atrações culturais que não são exploradas, né, como, por exemplo, o Rio é o berço do samba, é o berço da bossa nova, né? O samba você pensa só no samba enredo, no carnaval, né? Mas e o resto? Né? O que a gente tem? E a bossa nova? Hoje em dia, para você ouvir bossa nova de qualidade, você tem que ir ao Japão. Porque aqui no Rio de Janeiro, que foi onde foi criada a bossa nova, você não tem isso não é fomentado, isso não é explorado, né? Isso tudo pode fazer parte do nosso calendário. Para não falar de gastronomia, né? Podemos desenvolver aqui, né? Quantas cidades hoje, né? Você vê Lima, no Peru, hoje é uma cidade que é um destino turístico relevante por causa da comida peruana, por causa da gastronomia. Você pode desenvolver isso aqui também. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente tem que desenvolver aqui com relação ao turismo, e tem a ver com o meio ambiente também, que você perguntou, que é o turismo ecológico. Né? O Rio de Janeiro tem carioca que não sabe disso, gente. O Rio de Janeiro tem 180 quilômetros de trilhas. Né? Não estou... não vai buscar aquela coisa, é fato ou fake, não. É fato. Né? O Rio de Janeiro tem 180 quilômetros de trilhas dentro da cidade. Tem gente que viaja o mundo para fazer trilha, que pega avião, depois pega um jipe, leva 100 quilômetros, não sei o que, e vai fazer a trilha. Aqui no Rio de Janeiro, o turista chega aqui, ele pode ir a pé, pode ir de ônibus, pode ir de metrô e fazer a trilha Transcarioca, que são 180 quilômetros. Tem outra questão relacionada à trilha, que é a segurança. Né? Exatamente. Novos planos, então, é proposta para a segurança na cidade. Então, você desenvolvendo essa questão dos 180 quilômetros de trilha, você tem que tratar a questão da segurança, e isso é uma oportunidade, inclusive, de geração de emprego e renda para os moradores, né, das comunidades que você tem ao longo desses 180 quilômetros. Você tem, se eu não me engano, 50 comunidades, né, cuja juventude vai se interessar em participar desse processo, né, de trabalhar como guias, de trabalhar como seguranças. Hoje em dia, você dentro da trilha Transcarioca, o índice de violência é muito menor do que é no asfalto. Isso daí é uma coisa que deve ser desenvolvida. E esse turista internacional que gosta de viajar para fazer trilha, ele vem para cá, ele miserável, sei lá, ele fica pelo menos uma semana aqui, né, e não consegue fazer os 180 quilômetros. E aí, com uma vista maravilhosa, né? Não é uma trilha no meio que você só vê árvore, né, e olha para cima para ver um pouquinho do céu, não. Você está vendo o mar do Rio de Janeiro o tempo todo nesses 180 quilômetros. É uma coisa absolutamente fantástica que não é bem explorada. Isso é um exemplo, né, de vocação, uma vocação que é escancarada e que é mal explorada. Então, na área do turismo ecológico, na área da cultura, o turismo de negócios que pode ser incentivado aqui no Rio de Janeiro. Turismo náutico, né? Nós temos o litoral todo, não se explora o turismo náutico. Turismo esportivo, todo mundo quer vir fazer campeonato aí de ciclismo
E esses esportes que os jovens hoje abraçam, as maratonas, né? Isso tudo. E nós não podemos ficar com 5 milhões de turistas que a gente tem há anos e não sai desse número. Há anos. Tivemos Copa do Mundo, tivemos Olimpíadas, tivemos Rio+20, tivemos todo tipo de evento que iria estourar com o nosso turismo, né? E não aconteceu. Está faltando gestão para essa área. Tem muita potencialidade mesmo. Muita potencialidade. Ulisses Saldanha via Facebook. Ao invés de contratar OS na área da saúde, o senhor tem projeto de realmente assumir a saúde, aumentando o quadro do funcionalismo público? Ulisses, né? Ulisses Saldanha. OS está sendo demonizada de uma maneira que eu acho que não é a mais adequada. Tá? Toda vez que você vê um problema de corrupção envolvendo uma OS, você vai ver que ao lado tem uma autoridade, né, da administração direta que é o que está envolvida nesse tipo de corrupção. Você pode perfeitamente usar as OS na saúde, né, elas são usadas em várias cidades do mundo, desde que você tenha a seleção da OS seja correta, seja criteriosa, seja transparente, você selecione uma OS que tenha padrões de integridade, né, comprovadas, desde que a fiscalização seja rigorosa, seja permanente, né, e desde que haja transparência no processo. Então, o problema de corrupção que a gente está vendo aí, hospitais de campanha e tal e coisa, não está no fato de ser a OS, é pelo fato de haver corruptos. Você acabar com as OS é como vender o sofá. Você pode ter problemas no sofá, né, ter problema com ou sem sofá. E você pode ter problema com ou sem OS. Você precisa ter uma administração íntegra e transparente que vai, independente se você está trabalhando com administração direta, com Rio Saúde ou com OS, garantir que o interesse da população prevaleça. Aline. Continuando aqui, a Bruna falou da questão da segurança. No seu plano de governo, você fala sobre requalificar a Guarda Municipal. Eu queria para que ela atuasse como polícia. Eu queria saber se nessa proposta o senhor está falando de guarda armada. Não. Nós entendemos que Como a guarda... seria essa requalificação? Não, requalificação envolve treinamento, né, envolve equipamento, inclusive com armas não letais, né, envolve informação, envolve cooperação entre a Guarda Municipal e as polícias, porque eu entendo que a Guarda Municipal, né, é uma força auxiliar que deve ser usada, pode ser usada de diversas maneiras, pressupõe uma colaboração entre o governo do Estado e governo municipal. Agora, não necessariamente você precisa armar a Guarda Municipal. Ela pode trabalhar em vigilância, ela pode trabalhar em serviços de inteligência. Você sabe que hoje em dia existem aplicativos, né? Existem softwares que conseguem determinar a incidência de determinados delitos, né? Então, aquilo que a gente chama de hotspots. Para dar um exemplo, 50% dos roubos de rua no Rio de Janeiro ocorrem em cerca de 1% do território. Então, de posse dessa informação, você pode orientar a Guarda Municipal, você pode passar essa informação, inclusive, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, e você vai ser muito mais eficiente, né, na segurança pública. Então, nós temos uma série de ações que a gente entende que são papel da Prefeitura na segurança pública. Nós não vamos nunca nos eximir do papel, né, importante que a Prefeitura tem na segurança pública, que inclusive envolve a questão de coibir construções irregulares, de coibir transporte pirata, né, mas não necessariamente a gente entende que essa guarda deve ser armada. Pergunta... desculpa. Posso complementar? Claro. Quando a Guarda Municipal virou estatutária, que foi em 2008, 2009, dos objetivos era transformar o guarda no olho da prefeitura. Porque o guarda está na rua. Ele pode ver onde tem um buraco, ele pode ver onde a árvore está precisando de ser cortada, ele pode ver onde o sinal não está funcionando, ele pode ver onde a construção irregular está ocorrendo. Hoje, com a tecnologia, com a
um computador com um laptop na mão, ele está ali informando para o centro de operação, para o 1746, para a Conluba, onde é que tem lixo. Quer dizer, ele tem que ocupar a cidade. Nós temos 7.500 guardas municipais. Né? Eles precisam de estar na rua sendo o olho da prefeitura, o olho do prefeito e o ouvido do cidadão. Então, e uma das coisas também que se quer muito usar o guarda municipal, por exemplo, o guarda mulher, é no auxílio ao combate à violência contra a mulher. É treinar a guarda municipal para ser o protetor da mulher no Rio de Janeiro. Então, a gente precisa de usar muito a guarda municipal, é um bom contingente, precisam de ser treinados, valorizados, e podem prestar todo tipo de serviço na cidade sem precisar de arma. Seria uma atuação mais ampliada e mais estratégica, né? Claro, comunitária, estratégica, né? Então, temos gente na rua. Uma pergunta que, em parte, tem relação com a segurança. É do presidente da FEComércio, Antônio Florencio de Queiroz Júnior. A informalidade crescente é um fator que muito preocupa o setor do comércio. Ainda mais quando sabemos que, em muitos casos, são canais de escoamento de carga roubada e produtos piratas. Por outro lado, reflete o sério problema social que todos temos consciência. Qual a sua avaliação do assunto e propostas para enfrentar esse problema, de forma que se estabeleça uma concorrência equilibrada? Presidente, o senhor tem total razão. Nós temos que trabalhar para que o Rio de Janeiro seja uma cidade onde prevaleça a ordem urbana. E nesse sentido, nós temos que reocupar as calçadas do Rio de Janeiro. A calçada pertence à população, pertence ao pedestre. Hoje em dia, nessa situação que nós estamos vivendo de descontrole total, é impossível para uma criança andar numa calçada no centro da cidade, é impossível para um cadeirante andar numa calçada. A situação que nós estamos vivendo hoje afasta os negócios. Tem muito empreendedor que não vem, não transfere a sua empresa para o Rio, que não instala a sua empresa no Rio, por conta, né, da bagunça que se transformou essa questão da ordem urbana no Rio. É claro que nós vamos ter que encontrar soluções, e elas existem, né, para os artesãos, para os ambulantes, para as pessoas que muitas vezes estão ocupando aquele local, às vezes até alugando aquele local, né, porque vamos dizer, é uma desordem que tem uma certa organização perversa. E agora eu concordo inteiramente com o presidente Antônio Queiroz, né, que essa é uma questão absolutamente relevante e nós não podemos fugir dessa questão. Nós vamos trabalhar para que o Rio de Janeiro tenha ordem urbana, para que todas essas questões sejam equacionadas da melhor maneira possível, para que a gente possa viver uma situação de normalidade. André Calibrina, via Facebook. São milhões de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social nas favelas do Rio de Janeiro. Qual o seu projeto para esses jovens? Olha, o principal projeto não só para esses jovens, né, como eu diria que é o principal projeto de qualquer governante, seja municipal, seja estadual, seja federal, é a educação. Eu estava até olhando ali o tempo, está terminando aqui, nós não falamos de educação ainda. O principal projeto que a gente tem para a infância, para a adolescência, do Rio de Janeiro, o principal projeto que a gente tem para a cidade é a educação. Não tem nada mais importante do que a educação. A educação, no longo prazo, resolve todos os problemas. Resolve o problema de segurança, vários problemas que a gente citou aqui, né? Problema de segurança, problema de ordem urbana, problema de mercado de trabalho, dinamização da economia, tudo depende da educação. E a educação vai ser a nossa prioridade total. E hoje é dia do mestre, inclusive, né? Então, falar de educação hoje tem tudo a ver. Nós temos que assumir compromissos claros com relação à educação no Rio de Janeiro. E a educação da criança começa na barriga da mãe. O período mais crítico da vida de uma pessoa, de uma criança, é o período entre 0 e 3 anos de idade, né, quando o cérebro da criança está sendo formado. Isso não é uma opinião, são evidências científicas que provam. Então, a nossa prioridade vai ser a educação e a prioridade das prioridades vai ser a primeira infância. Hoje em dia você tem 300 mil crianças entre 0 e 3 anos no Rio, né, e 60 mil tem vagas em creches municipais. Se botar as conveniadas dá umas 80 e poucas mil. Nós temos que dobrar essa oferta,
Nós temos que trabalhar, inclusive, com medidas emergenciais, de ter uma espécie de, para quem, as famílias que efetivamente precisarem e não conseguirem vagas, receberem uma espécie de bolsa creche, né, para poder pagar uma creche particular, para não deixar a criança desassistida. Tem a questão também da mãe que precisa da creche para poder trabalhar, mas eu acho que a questão da criança é ainda mais candente, é mais importante. Então, nós vamos dobrar essa oferta de creches, nós vamos garantir, universalizar o atendimento, né, na primeira infância, o atendimento da pré-escola, criança entre 4 e 5 anos, tem que ter vaga para todo mundo. Nós vamos garantir que as crianças, até o final da primeira série, estejam plenamente alfabetizadas. Isso é plenamente possível. Tem vários casos de sucesso, né, no Brasil, em cidades muito menos dinâmicas, né, do que o Rio de Janeiro. E nós vamos perseguir a nossa meta de educação em tempo integral. Hoje nós estamos em 2020, né, e pela lei, pela norma, nós já deveríamos ter atingido 100%, né, dos alunos em tempo integral. Nós estamos, se eu não me engano, em 35%, até um pouco menos do que isso. Nós queremos, em 4 anos, chegar a 60%. Mas o nosso objetivo vai ser sempre aumentar e perseguir o tempo integral. Enquanto nós não tivermos tempo integral, nós vamos ter que estimular as atividades de contraturno, né, usando as quadras das comunidades, usando os clubes do Rio de Janeiro, que muitos deles estão decadentes, alguns até com dívidas com a prefeitura. Nós podemos fazer um convênio com eles, né, e usar essas instalações. Algumas estão em bom estado ainda, mas podemos usar essas instalações para que as nossas crianças que não tiverem tempo integral tenham uma atividade estruturada do contraturno, seja esportiva, seja cultural, né, de lazer mesmo. Ou seja, educação, obrigado pela pergunta, educação é fundamental. Eu vou até, como eu sei que esse é o assunto favorito da Andréia também, eu vou pedir para ela falar um pouquinho, porque eu também estou falando demais e na rede a gente divide a coisa entre... Vocês pretendem aumentar a avaliação, fazer uma avaliação mais periódica, com menor tempo, né, que atualmente é de um trimestre, né? Olha só, acho que o corpo técnico pedagógico, né, da prefeitura, eles vão dar essas orientações, né? Eu não sou pedagoga, o prefeito também não é, e a gente vai ter o pessoal da Secretaria da Educação, os educadores que vão nos ajudar a pensar quais são os melhores caminhos. O que eu acho muito irônico, né, na nossa vida do Rio de Janeiro, é que se você sai aí, você vai para qualquer lugar do Rio, você entra numa comunidade, nos bairros da Zona Oeste, da Zona Norte, o que todas as mães pedem? Eu preciso de ocupar os meus filhos. Os meus filhos não têm onde ficar depois que eles saem da escola. Então, é óbvio que a gente precisa de ter horário integral. Isso é a prioridade, já devia estar resolvido há muitos anos. Todo mundo pede, eu preciso de um projeto para o meu filho. Eu preciso do lazer, eu preciso da cultura, eu preciso do esporte, porque ele não tem o que fazer quando ele sai da escola, ou de manhã ou de tarde. Gente, está mais do que evidente qual é a prioridade que essa cidade precisa de ter. Todo recurso, né, Bandeira, a gente já falou, tudo que a gente conseguir economizar, tudo que a gente conseguir ter para investimento, vai ser para isso. Eu fui 8 anos vereadora dessa cidade. Eu só estou voltando para a vida pública por conta da educação, por conta da primeira infância, por conta de botar todo mundo alfabetizado na idade certa. Esse é o compromisso que a gente tem com a cidade. E nós vamos fazer, eu acho que não é uma coisa impossível de fazer, tem recurso da educação, o recurso da educação está indo para pagar aposentado, contrariando a lei, 1 bilhão e 100 milhões todo ano sai da educação para pagar outras coisas que não seja a sala de aula, os professores e o tempo integral. Então dá para fazer sim, se a gente fizer direito. E eu tenho certeza que o Bandeira aqui não vai decepcionar. 2 perguntas do público, se o senhor puder responder de forma rápida, que o nosso tempo está acabando. Pedágio da linha amarela, volta ou não? O pedágio da linha amarela poderia ter sido resolvido há muito tempo, né? Existe claramente um desequilíbrio econômico, né, no contrato. Né? E pagar R$15, R$7,50 para ir, R$7,50 para voltar, mesmo para quem não fez as contas, parece ser absurdo. Então, esse desequilíbrio econômico deveria ter sido resolvido lá
atrás. Isso são problemas que vêm ainda da construção da linha amarela. Tá? Isso poderia ter sido resolvido, né, de maneira civilizada, seja por acordo ou até mesmo na justiça ou num processo de arbitragem, mas de maneira civilizada. Vocês nunca vão ver no meu governo, até porque a gente quer atrair empresas para o Rio de Janeiro, me ver dirigindo uma retroescavadeira para derrubar uma praça de pedágio. Tá? Eu nem sei, pode ficar tranquilo, eu nem sei dirigir retroescavadeira. Tá? Então, o que a gente precisava fazer na linha amarela era resolver o problema do desequilíbrio econômico, né, reduzir o valor do pedágio, já poderia ter sido reduzido há mais tempo, mas dentro de um processo civilizado, né, como deve ser a relação entre concedente e concessionário em qualquer área. BRT. O Pablo Moura pergunta sobre BRT. O senhor vai insistir no modelo comprovadamente falido de BRT? Olha, Pablo, o BRT é um sistema é um modal de média capacidade que funciona muito bem em várias cidades do mundo, inclusive. Né? Ele foi criado em Curitiba, lá nos anos 70, chamado de Ligeirinho. Tem projetos no mundo, tem um projeto em Bogotá que é emblemático, que se chama Transmilênio. O Transmilênio resolveu o problema de trânsito em Bogotá e o Transmilênio é um BRT. Quer dizer, é um sistema que funciona em outros lugares. No Rio de Janeiro ele foi mal concebido, mal implantado e é pessimamente operado. Então é uma questão de má concepção, de desrespeito total ao contribuinte, né, ao passageiro, né, ao usuário do sistema. Eu sou usuário de BRT, né, eu ando lá e vejo, né, as grávidas, né, sendo espremidas no BRT na hora do rush. Eu vejo o vão que existe entre a plataforma e o ônibus, né, que não permite que um cadeirante, por exemplo, use o sistema. Você já viu um cadeirante no BRT? Já vi, mas é difícil. É muito difícil, dependendo da estação ele não entra. Tá? Então, tem vários outros problemas, por exemplo, o piso, né, por onde trafega o ônibus, ele deveria ter sido feito, né, de concreto, né, para que o ônibus trafegasse sem maiores solavancos. E o que aconteceu? Colocaram lá um asfalto de 5ª categoria, está cheio de buraco, né, e muitas vezes quem já está espremido lá, né, sofre, sem falar que de vez em quando ele tem que sair do leito para depois voltar. Ou seja, é um sistema que poderia funcionar muito bem. Ele pode funcionar bem desde que as medidas sejam tomadas. Nós temos que rever os contratos todos. Aliás, transporte urbano no Rio de Janeiro é um problema sério. Porque muitas vezes parece que em vez da prefeitura controlar o transporte, é o transporte que controla a prefeitura. Como resolver, isso daí vai mudar. Candidato, como resolver a questão da superlotação? Que é algo que o carioca sofre muito. Além do trânsito, que é uma questão caótica, tem a questão da superlotação. Como resolver isso? Aumentando o material rodante, né, como se diz, né, em termos técnicos assim, de mobilidade urbana. Você tem que aumentar a frota. Você tem que melhorar uma série de coisas, né? Tem que melhorar as estações, mas a coisa tem que ser estruturada de maneira que atenda ao interesse da população, ao interesse do usuário. Nós temos que melhorar as linhas alimentadoras também, porque para chegar no BRT, né, você tem que, né, todo o sistema de transporte da cidade foi mudado para isso. Esse sistema se chama Sistema Tronco Alimentador. O BRT é o eixo troncal e você tem as linhas alimentadoras. Agora, com a pandemia, as linhas alimentadoras sumiram, porque as concessionárias começaram a ter prejuízo, porque o movimento caiu, e aí simplesmente suprimiram as linhas alimentadoras. Tem lugar que eu visitei aqui na campanha que eles têm que andar a pé quilômetros, ou então se sujeitar a pegar um transporte regular, uma van, que sai na hora que quer, que não tem horário definido. Ou seja, transporte público no Rio tem que ser passado a linha. Tem que botar no século XXI, né? Porque hoje com o celular, todo mundo tem um celular, você tem que colocar ali no celular um app lá para a pessoa saber que horas que o ônibus está chegando. Pelo amor de Deus. Você bota lá e você sabe, eu vou esperar o ônibus, não vou, porque vai demorar, então vou pegar uma outra condução. Está lá marcando direitinho quanto tempo falta para o ônibus chegar naquela estação. Não faz sentido mais não saber. Eu vou para a estação sem saber quando que o ônibus vai passar. Gente, isso não dá. Mais tecnologia seria muito Tecnologia a serviço da população. Candidato, nosso tempo estourou. Eu gostaria, como última pergunta, que o senhor olhasse para aquela câmera ali, onde está o Cadu, e falasse ao carioca por que ele deve eleger o Bandeira de Melo como o próximo prefeito dele. Bom, obrigado, Bruna.
Olha, eu queria dar o meu recado aqui a você que está vendo o debate. Você, como eu, há 10 anos atrás, você deveria estar esperançoso, achando que o Rio de Janeiro ia bombar, que ia entrar num círculo virtuoso, que nós iríamos receber aqui eventos internacionais, nós iríamos receber a Rio+20, a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, isso ia gerar uma série de oportunidades, ia reduzir as desigualdades. E o que aconteceu? Nada. Ou seja, pior do que nada, nós pioramos, nós entramos num processo de decadência que às vezes parece ser irreversível. Tá? E nós vamos sair desse processo de decadência com uma gestão competente, com uma gestão honesta, com uma gestão transparente. E para isso, nós estamos nos apresentando aqui. Bandeira de Mello, Andréa Gouveia Vieira, nós temos todas as condições de virar esse jogo, de passar o Rio a limpo, de dar jeito no Rio. Então, queria agradecer aqui ao Dia, queria agradecer a FEComércio, agradecer ao presidente Queiroz, que me recebeu ali, tão rubro-negro, inclusive, como eu. E dizer a todos que não percam a esperança. Tá? O Rio de Janeiro tem jeito. Tem um samba do Paulinho da Viola que diz assim, que as coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. Nós temos tudo para sair disso daí. Tá? Mas vamos aprender e vamos mudar a história do Rio. Agradeço, candidato, agradeço a participação da vice, Andréa. Lembrando que foram muitas perguntas, se os senhores quiserem acessar a essas perguntas, as perguntas vão ficar disponíveis na página do Jornal O Dia no Facebook e no YouTube. Agradeço a sua participação, Aline. Muito obrigada. Amanhã nós vamos entrevistar Renata Souza, do PSOL, às 5 horas da tarde. Pode enviar suas perguntas já. Aguardo vocês. Muito obrigada. Até amanhã.